partir de agora, você vai ficar cara a cara com a notícia. No Brasil, a era de ouro do rádio foi de 1930 a 1950. Esse veículo de comunicação trouxe benefícios culturais, sociais e políticos ao país. A primeira rádio a se instalar em São José do Rio Preto foi a PRB8, no ano de 1935. Apesar das dificuldades vividas nessa fase inicial, a programação da rádio seguia conquistando cada dia mais admiradores. Naquela época o rádio era requisitado. O rádio era, sem dúvida, o motivo de alegria das famílias, né? Participavam dos programas. Uma rádio que tinha força, poder, né? Chegava até as pessoas, as autoridades tinham respeito. Para se fazer qualquer tipo de transmissão, existiam suas limitações, que eram superadas pela vontade de se fazer o radiojornalismo. Pois para cobrir Brasília, eu e o Paulo Serra Martins, um colega meu, nós carregamos um gravador de 30 quilos, um Philips de fita de 4 horas de duração, 3 horas de duração, e eu tive sorte de conhecer os amigos da TV Itacolomi de Belo Horizonte, que levaram um caminhão para Brasília. E eles mesmos geravam a força que tinha necessidade para fazer a cobertura. E me forneciam energia. Essa história na cadeia foi uma história muito louca, porque os presos tinham em mim, assim, eles me tinham como porta-voz deles, assim. Eles tinham um jornalzinho lá que chamava O Buchicho. E o cara que fazia esse jornalzinho pediu para mim, falou, por que você não vem um dia aqui na cadeia, tal, pra gente falar, tal? E eu pedi autorização para o juiz e eu fui fazer um programa lá. Fiz um programa de 2 horas, a Hora Fantástica era das 4 às 5. Eu fiz um programa das 4 às 6 da tarde. Pedimos linha para Telesp na época, e a Telesp instalou uma linha telefônica lá, 2 vias, né? Uma que recebe e outra que manda o som. Um fio muito grande, porque eu andei lá dentro com um microfone, né? Mas eu me lembro que era um microfone pesado, que a Rádio Independência tinha, assim, de metal, assim, e tinha o símbolo da rádio em cima, assim. Foi com esse microfone que eu fiz lá e com uma letra. 2 horas. Esse meio de comunicação sempre apresentou uma característica que até hoje não foi superada por nenhum outro meio de informação: a rapidez e a agilidade em transmitir as notícias. Eu acho que a agilidade do rádio não está necessariamente no número de pessoas que atinge, mas sim numa informação mais simples e mais direta. As informações na rádio costumam ser mais curtas para não ficarem cansativas. Então acho que é aí que elas atingem bastante gente e conseguem ser transmitidas de uma maneira ágil. Eu acho que o grande prestador de serviço, acho que até mais do que a televisão, eu vejo o rádio. Eu falo isso igual eu disse no começo, pela instantaneidade do rádio, pela velocidade do rádio, por ele ter às vezes uma grade um pouco menos fechada do que a televisão. O rádio se destaca mesmo com todas essas mídias sociais, internet, Twitter, Facebook, o rádio é instantâneo, mais instantâneo que a internet. Por quê? A internet ela tem um tempo para você processar aquela informação, para ela cair na rede. O rádio não. O rádio, se agora morreu o Papa Bento XVI, eu tenho a possibilidade de entrar ao vivo, ligar o microfone e já dar as primeiras informações. O rádio é um veículo apaixonante e envolvente. Muitas pessoas que decidem trabalhar neste meio fazem essa escolha por amor e pelo desejo de informar. Eu tinha paixão pelo rádio. Tanto é que eu conheci um pracinha que lutou na Segunda Guerra Mundial, morava em Nova Granada. Ele trouxe de lá um aparelho esquisito. Era uma caixinha com um alto-falante virado e o outro de boca servido com microfone. Gozado, você colocava a tomada na energia elétrica
E ele pegava nos rádios em 780 kHz, numa extensão de 1.000 km². Quer dizer, em onda verde pegava a cidade inteira onde eu morava, né? E esse aparelho começou a despertar na gente aquela vontade realmente de ser um profissional de rádio. O rádio te pega mais pela emoção, eu acho, do que eu, por exemplo, ouvindo uma matéria, às vezes eu absorvo mais do que eu lendo, sabe? É uma coisa até interessante. Primeiras sensações de rádio vieram ainda na infância, nesse período. Foi daí o gosto, né, que tomou conta de mim, depois que eu tive um contato maior trabalhando em rádio. Mas ele já havia sido iniciado lá, ainda no início da década de 90, quando meu pai me convidava para participar dos programas dele de variedades. Por rádio? Nossa, é cachaça rádio. Depois que você bebe o primeiro gole, acabou, meu filho, nunca mais. Eu fiquei doente uma época, eu tive um câncer. E eu tinha 3 empregos. Eu trabalhava no Jornal Notícia, na Rádio Independência e na TV Record. O lugar que eu ganhava menos era a Rádio Independência. E o médico falou para mim, você tem que ficar com um emprego só. Você tem que deixar de 2 empregos, se você quiser fazer teu tratamento e tal. Eu deixei de vir ao jornal e a TV, fiquei na rádio. E eu ganhava, era o lugar que eu menos ganhava. Mas era o lugar que me fazia bem, que eu tinha maior prazer em trabalhar, então eu fiquei na Independência. O rádio sempre foi feito com muito idealismo, paixão e participação na vida brasileira. Etevaldo Siqueira, outubro de 2010.